da Maria, mãe de Jesus, né? Falei também sobre Abigail, que foi esposa de Davi. E o que o Espírito Santo tocou no meu coração hoje foi de falar a respeito de Ruth, né? Uma mulher, praticamente só tem 2 livros com o nome de mulher na Bíblia, que seria Ruth e Esther. E é um texto muito bonito. Quem tiver a oportunidade de chegar em sua casa, ler os 4 capítulos do livro de Ruth, né, leia. Eu vou estar lendo aqui agora apenas uma parte do livro de Ruth, é Ruth capítulo 1, e versículos 16 e versículo 17. Eu vou estar lendo apenas o versículo 16 e 17. Mas em casa vocês leem completamente o texto, né? Para ver todo o contexto. Eu vou tentar passar um pouco do contexto do que acontecia naquela época, mas é importante vocês verem em casa para o conteúdo total. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Alguns ainda não acharam, né? Ruth provavelmente depois de Samuel, né? Depois do juiz. Todo mundo achou? Amém? Vamos começar. Ruth 1, capítulo 16 e 17. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A coisa, né, parece até algo romântico entre um casal, e na verdade não é. Se eu fosse dar um título para esse texto, eu diria o seguinte: o título seria A Sogra Adorável e a Nora Amiga. Aí você fala, então, mas por que esse título? Porque na realidade Noemi quer dizer adorável e Ruth quer dizer amiga. E realmente essas duas coisas aconteciam. Se nós pegarmos o começo do texto, nós vamos ver que um fato triste havia acontecido em Israel, que levou Noemi, juntamente com o seu marido Elimeleque, mais os seus 2 filhos, Mahlon, Quilion, e justamente as 2 noras, que seria Orfa e Ruth, a saírem. É claro que, no caso, Orfa e Ruth já se encontravam lá em Moab, né? Mas os demais saíram de Israel porque estavam passando um período de fome. E ali, Noemi se acomodou e começou a viver juntamente com o seu marido e com os seus 2 filhos e com as suas 2 noras. Nós sabemos que normalmente o relacionamento entre nora e sogra é um tanto tumultuado. Mas por que existe esse tumulto? Porque normalmente o que acontece? Toda mãe, ela cuida do filho, da filha com um carinho tão grande, e ela se dá conta que ninguém vai conseguir substituir aquele amor que ela deu, aquele carinho que ela deu, aquele cuidado que ela tinha. Então sempre para ela vai ter um olhar crítico com a nora, e que a nora não está fazendo para o filho dela o que ela fez, que a nora não está agradando como ela agradou o seu filho. Isso é natural. Só que justamente nesse texto nós vemos algo inverso. Nós vemos que, de alguma maneira, as 2 noras de Noemi se afeiçoaram a ela de uma forma muito grande, tanto Orfa como Ruth, de uma maneira realmente muito grande. E o que aconteceu em relação a isso? A Bíblia fala que se passaram 10 anos, desde que chegou ali naquele local Ruth com o seu marido Elimeleque, e os filhos delas gostaram dessas 2 moabitas e se casaram. E diz que o percurso de tempo que aconteceu ali foram de 10 anos. Então, nesses 10 anos, Noemi se afeiçoou tanto a Ruth como Orfa de uma maneira muito grande. E aí você pergunta assim, mas o que levou a ter esse afeiçoamento? A Bíblia não fala diretamente, mas a gente pode deduzir. Por que a gente pode deduzir? Primeiramente, nós vemos que morreu quem? Elimeleque, que era o marido de Noemi. Então, Noemi ficou viúva. E a Bíblia diz que logo na sequência, passados esses 10 anos, morreu tanto Mahlon, o filho dela, como o filho Quilion. Aí você fala, mas esse monte de morte, o que nos leva a crer e a entender? Provavelmente pudesse haver ali alguma doença hereditária. Vamos imaginar que câncer. Recentemente nós vimos na TV aí que tanto o nome daquele ator que está com câncer agora? Gianecchini. Gianecchini, como o pai dele também está com câncer.
Os dois, pai e filho, estão com câncer. Então pode ser uma doença genética. Por que eu chego a essa conclusão? Vamos imaginar que os dois filhos tinham se casado por volta de 20, 25 anos e haviam se passado 10 anos. Ora, se eles tinham se casado com 25 anos e passado 10 anos, eles teriam por volta de 35 anos. Se eles tivessem casado um pouco mais velho, com 30 anos, teriam 40 anos. Então, uma morte natural seria algo meio difícil. Ele caiu, os dois morreram. Então, provavelmente, alguma doença poderia ter afetado eles. Outra coisa que me leva a essa conclusão. Nós vamos ver Noemi dizendo o seguinte, agradecendo às duas mulheres pelo que elas tinham feito por quem? Pelos defuntos. Ou seja, provavelmente no período em que eles ficaram doentes e sofreram com a doença, as duas noras cuidaram dos filhos como se fosse uma coisa preciosa. E a gente vê Noemi agradecendo por isso. Mas de repente vamos pegar aquela situação. De repente Noemi se vê sozinha, com duas noras, e uma outra coisa podia ter acontecido também nesse período. 10 anos se passaram e não geraram filho. Pode ser que também, além da questão de uma doença como o câncer, talvez houvesse a esterilidade de ambos os filhos, tanto de Quilion como Malom. Porque nesses 10 anos não foi gerado filho. E nós vemos Noemi dizendo o seguinte, para elas, moças, não adianta vocês me acompanhar, eu vou ter que voltar para jogar, porque, olha só a situação que está aqui, ó. Morreram meus dois filhos. Ela falou assim, eu já estou velha, e ainda que eu encontrasse um marido e me casasse hoje, quanto tempo levaria para essa criança nascer, crescer, e vocês esperarem esse filho, esse meu filho para poder casar com vocês? É algo impossível, não adianta vocês esperar. Mas diz que tanto Orfa como Ruth choravam copiosamente, e elas se abraçavam e choravam e caminhavam junto. Chegou um momento que ela continuou insistindo, não adianta vocês virem atrás de mim, eu não tenho filho para dar para vocês, eu não tenho o que fazer, volta para... Ela diz o seguinte, volta para a sua terra e para os seus deuses. Nisso, uma das noras dela, que é Orfa, ela realmente falou, realmente, eu não tenho o que eu fazer para seguir Noemi. Tinha chorado, a gente vê que também Orfa tinha um carinho muito grande por Noemi, e decidiu voltar. E aí Ruth fala essa frase, olha, não adianta, Noemi, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde você pousar, eu vou pousar. Onde você morrer, eu vou morrer. E aí nós começamos a ver o que? As qualidades de Ruth. Ruth tinha uma grande qualidade que era o seguinte, fidelidade. Ela tinha vivido um tempo próximo de Noemi, e ela falou, essa minha sogra foi uma mulher que me ajudou. Essa mulher foi uma mulher que não se separou de mim. Da mesma forma, eu não posso deixar ela sozinha agora. Ela tem talvez 70, 80 anos, está na velhice dela. Ela não tem mais um filho dela, Malom, para ajudá-la. Quem vai ajudá-la? Não, eu não vou arredar a pé. Eu vou junto com ela para onde ela for e eu vou ajudá-la. Eu vou ser a nora que ela pediu para Deus. E é interessante que é tão forte isso, que nós vemos na Bíblia que diz o seguinte, que melhor fora Ruth para ela do que quantos filhos? Do que 7 filhos. Imagine uma sogra dizer que ela tem uma nora, que a nora vale mais do que 7 filhos. Essa nora é a nora que qualquer mãe pediu para Deus. Mas existe mais qualidade nela? Existia. Existia uma qualidade nela chamada obediência. Nós vamos ver que hoje as pessoas mais jovens, eles não querem muito ouvir. Eles não querem, eles acham que já sabem tudo, que conhecem tudo. E nós vamos pegar o texto bíblico, nós vamos ver que a todo momento Ruth fazia o quê? Ela ouvia. Ela ouvia o conselho da sua sogra e ela fazia exatamente o que a sogra mandava. A sogra dela falava assim, olha, Ruth, eu vou fazer de tudo para te ajudar. Nós vamos estar voltando para a nossa terra, mas eu vou fazer de tudo. Eu não vou te abandonar. Eu vou procurar fazer o possível para te ajudar. E nós vemos que os conselhos que Noemi dava para Ruth, Ruth seguia a